a vida se originou na Terra? Essa é uma das questões que mais intrigam a humanidade. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no Vida de Cientista. Na tentativa de responder a essa questão sobre como a vida se originou na Terra, muitas teorias foram criadas. Existe a teoria do criacionismo, onde todos os seres teriam surgido na Terra por meio da criação divina. Existe a teoria da panspermia cósmica, que afirma que a vida pode ter sido iniciada com base em partículas de vida vindas do espaço. Existe a teoria da abiogênese, que fala que seres vivos podem nascer de matéria que não tem vida. E também tem a teoria da biogênese, que refuta a teoria da abiogênese e explica que seres vivos só podem nascer de outros seres vivos. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a teoria da abiogênese e da biogênese. Vou deixar o card passando aqui em cima para vocês irem lá dar uma olhadinha depois. E existe a hipótese de Oparin e Haldane, também chamada de hipótese da evolução química. Essa hipótese da evolução química é a hipótese mais aceita atualmente para explicar a origem da vida aqui no planeta. Nessa hipótese, alguns compostos que estavam presentes na Terra primitiva teriam sofrido algumas reações químicas e originaram outros compostos mais complexos e que poderiam ter gerado os seres vivos. Esses compostos que estavam presentes na Terra primitiva seriam amônia, hidrogênio, metano e vapor de água, que são compostos expelidos por atividade vulcânica que tinha bastante naquela época. Segundo a teoria, esses compostos que estavam presentes lá na atmosfera reagiam com descargas elétricas dos raios e com a radiação proveniente do Sol. O vapor de água, que também estava presente ali, teria originado muitas chuvas. A chuva caía no solo, rapidamente ela evaporava, porque a temperatura do solo era muito quente naquela época. Logo em seguida, ela se condensava novamente e voltava a cair em forma de chuva. Então, gerava um ciclo de chuvas constante. Agora, pensa nesse cenário. Gases na atmosfera, descargas elétricas dos raios, radiação ultravioleta do Sol, todos esses compostos ali reagindo por bilhões de anos, e no meio disso tudo, esses compostos foram sofrendo algumas reações. E segundo a teoria da evolução química, esses compostos que existiam na atmosfera formaram outros compostos orgânicos, chamados aminoácidos. Com o passar de mais algum tempo e ao longo de mais algumas transformações, esses aminoácidos começaram a formar algumas proteínas. E aí passa mais um tempo e passam mais algumas reações e essas proteínas vão formar depois os coacervados. Mas meu Deus, o que são os coacervados? Já começou a falar difícil, né? Não, calma aí que eu já te explico já. Só quero saber o seguinte, já deixou o like? Se deixou o like eu explico. Os coacervados nada mais são do que aglomerados de proteínas rodeados por água. Só isso. Mas a grande sacada dos coacervados é que eles são muito mais estáveis. E aí, dentro ali do coacervado, podem acontecer muito mais reações. E como esse arranjo dos coacervados favorece outras reações, acredita-se que as reações foram acontecendo, eles começaram a se tornar cada vez mais complexos até originar os primeiros seres vivos capazes de fazer a sua autoduplicação. Aí alguém vai falar assim, mas isso aí é muito ao acaso, não tem como provar isso, não dá pra saber se foi assim mesmo que aconteceu. Tá, o processo completo a gente não consegue provar ainda que foi realmente assim que aconteceu, até porque isso levou bilhões de anos para acontecer. Então não teria como um cientista replicar isso em laboratório. E lembrando também, hein, gente, isso é só uma teoria. É uma teoria baseada em muitos estudos, em muitas coisas. Porém, ela ainda pode ser modificada, pode ser substituída caso outra teoria melhor venha explicar esse assunto. Mas a ciência não pode provar tudo, porém, já tem algumas coisas que conseguiu ser feito em laboratório, sim. Em 1953, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey conseguiram, por meio de um
um experimento que simulava a Terra primitiva produzir em laboratório moléculas de aminoácidos. E é essa história que eu vou te contar lá no próximo vídeo. Então, para não perder, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que eu colocar aqui. Te vejo lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!